Hoje nós vamos falar sobre terrorismo alimentar, tema que é muito pertinente e merece ser discutido aqui no meu canal. Para quem não sabe, terrorismo alimentar é a prática de vilanizar um alimento ou grupo alimentar, basicamente discorrendo sobre os riscos associados ao consumo desse alimento de forma muito enfática, muito sensacionalista, ao ponto de dar ao entendimento de que a única solução é excluir completamente o alimento ou grupo alimentar da dieta. E aí em páginas como a minha aqui, onde a gente fala sobre vegetarianismo, veganismo, alguns conteúdos se parecem muito com terrorismo alimentar, mas existe uma diferença entre trazer conteúdo científico, informar as pessoas sobre o risco de um alimento e terrorismo alimentar. Então eu vou discutir mais sobre isso aqui nesse vídeo, me acompanhe porque vale muito a pena essa discussão. Eu tive a ideia de produzir esse conteúdo aqui com base em outro vídeo que eu vi aqui no YouTube, um canal chamado de Elementar. O vídeo que eu tô me referenciando é um conteúdo bem longo, estilo documentário, onde o autor fala justamente sobre os problemas do terrorismo alimentar. E aí eu pensei, nossa, realmente alguns dos meus vídeos se assemelham muito a essa questão, então eu preciso esclarecer isso para os meus seguidores. E é verdade que nós temos muitas pessoas sensacionalizando a informação, isso é um grande problema hoje na internet. Pegando um alimento ou grupo de alimentos, enfatizando demais os potenciais riscos, muitas vezes se baseando em apenas um estudo, ou pior ainda, sem nenhum embasamento científico, puramente com base em opiniões. Isso é um problema amplo que vai muito além do trabalho de um influenciador como eu, mas vou deixar aqui a minha contribuição discutindo mais sobre esse assunto e esclarecendo essa questão para vocês. Mas antes da gente começar, eu te convido a se inscrever no meu canal para você continuar recebendo vídeos informativos e aprender mais sobre nutrição. Toda essa questão do terrorismo alimentar pode ser um problema porque alimenta a desinformação. Quer dizer, mesmo que o argumento seja correto, quando a gente enfatiza demais, sensacionaliza demais, as pessoas tendem a ficar muito céticas. E esse ceticismo cria um fenômeno aí bem desejado, que é quando a pessoa para de acreditar no que eles veem por aí. E mesmo quando se deparam com informações sólidas, consistentes, canais muito bons como o meu aqui, baseado em evidência científica, a pessoa por vezes não acredita. E essa descrença aí na informação gera mais confusão ainda, dificultando o acesso à informação. E é um problemão que a gente tem hoje, né? A gente nunca teve tanto acesso à informação e nunca teve tanta desinformação igual agora, no século 21. Eu tento fazer um trabalho diferente, trazer aqui no meu canal conteúdos com base em evidência científica, mas como eu falo de vegetarianismo, veganismo, às vezes as pessoas acham que isso aqui é terrorismo alimentar. E não me entendam errado, eu insisto, eu sempre trago evidências consistentes. E é verdade, por exemplo, que a gente tem vários e vários estudos mostrando os riscos de consumir carne vermelha regularmente. Esse alimento é associado com maior risco para câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças neurodegenerativas, doença renal crônica, hipertensão arterial sistêmica. Isso não é a minha opinião, é um fato muito bem evidenciado em estudos. E eu tento sempre esclarecer nos meus vídeos que isso não significa necessariamente que você vai desenvolver essas doenças simplesmente por consumir esse alimento. Sempre deixando bem claro que o consumo moderado pode fazer parte de uma alimentação saudável, mas as pessoas nem sempre interpretam bem tais informações por mais cautelosos que nós sejamos. E ainda tem a questão de que se a gente não enfatizar um pouquinho, não trazer uma informação de uma forma mais aguda, mais sistemática, a gente não consegue gerar impactos. Quer dizer, a internet é um negócio complicado. Se a gente não fizer títulos um pouco sensacionalistas ou chamadas que vão trazer a atenção do público, a gente não consegue chegar muito longe. Então precisamos trabalhar aí nessa linha tênue onde a gente consegue trazer informação de qualidade, mas também chamar a atenção do público, porque não adianta de nada eu fazer o melhor vídeo do mundo e ninguém me assistir. E aí, por vezes, os vídeos soam um pouco enfáticos demais, isso se parece com o que a gente está relatando aqui, terrorismo alimentar. Que, de novo, é essa prática aí de demonizar um alimento ou grupo de alimentos, e eu não faço isso aqui no meu canal. Eu também tenho vídeos falando, por exemplo, sobre ovos, e é verdade que o consumo regular desse alimento aumenta consideravelmente o risco cardiovascular, mas também é verdade que você pode consumir 1, 2 ovos por dia e talvez não ter um incremento de risco. Depende de fatores genéticos, de questões individuais, é sempre bom esclarecer isso, e eu fiz esse esclarecimento no meu vídeo sobre ovos. Mesma coisa vale sobre o leite, alimento que é associado com maior risco para câncer de mama, câncer de próstata, e eu fiz vídeos falando sobre esse assunto e tendo o maior cuidado do mundo para deixar bem claro que isso é uma questão individual e que você não necessariamente vai ter essas doenças por consumir leite regularmente. Mas isso também não significa que é um alimento isento de riscos. E aí que é o meu problema com essa questão aí do terrorismo alimentar, porque impede que a gente traga informações enfáticas que vão gerar
mudanças. Lá nesse vídeo que eu tô relatando aí do canal Elementar, ele traz um nutricionista para falar sobre alguns desses alimentos que eu tô citando aqui. E na tentativa de esclarecer para as pessoas, ele confunde mais ainda, basicamente dando a entender que tá tudo ok, que esses alimentos são super seguros. Isso não é verdade. Parafraseando a frase do próprio tal nutricionista, ele fala: leite é um aliado da nossa saúde. Isso é um completo absurdo. Desculpa, mas nós temos evidências muito sólidas mostrando esse incremento de risco para câncer. Também é verdade que a gordura saturada encontrada no leite pode sim aumentar o risco cardiovascular, e 65% da população mundial é intolerante à lactose. Como que um alimento onde boa parte da população tem sintomas graves a partir do seu consumo é um aliado da nossa saúde? Eu não consigo me conter com o absurdo dessa expressão desse nutricionista. Em um vídeo onde ele está tentando esclarecer as coisas para as pessoas, ele acaba trazendo mais desinformação. Olha o problema que a gente tem aí na internet. Ele também fala que ovos são um alimento muito seguro, que podem ser consumidos regularmente. Isso não é verdade, especialmente em alguns indivíduos que são hiperreativos ao consumo de ovos, indivíduos esses que já têm uma predisposição genética para ter um colesterol elevado e que apresentam elevações muito agressivas, principalmente no colesterol LDL a partir do consumo de ovos. Esse é, por exemplo, o meu caso, que só consegui bater um valor satisfatório de LDL quando eu excluí completamente ovos da minha dieta. E pra gente não fazer terrorismo alimentar aqui, vamos deixar bem claro que muita gente vai sim consumir ovos regularmente e não tem nenhum problema de saúde, mas muita gente também vai, então não é um aliado da saúde, tá bom, gente? Ele ainda fala sobre o pão branco, o pão francês, dando a entender que é um alimento super seguro, e isso não é verdade também. Sobrepeso e obesidade são os dois principais problemas de saúde pública hoje, e o pão branco é um desses alimentos que contribuem fortemente para o ganho de peso. Então percebam que sim, é legal a gente discutir sobre terrorismo alimentar, mostrar para as pessoas que a gente não precisa ficar com medo de muitos alimentos, mas também não vamos usar isso como argumento para defender o consumo de coisas que não são saudáveis, alimentos que podem sim ser nocivos à nossa saúde. Então esse discurso aí, vamos dizer assim, politicamente correto, de falar tudo em entrelinhas, não cabe muito bem nesse cenário da internet que a gente vive hoje em dia, onde a gente tem que produzir vídeos super curtos, às vezes de 30 segundos ou menos. É praticamente impossível se explicar e ficar parafraseando todos os detalhes num vídeo tão curto, e o resultado é que o conteúdo às vezes fica um pouco sensacionalista e as pessoas confundem com terrorismo alimentar. E como eu citei lá atrás, se a gente não fizer tais colocações enfáticas, a gente não chama a atenção de ninguém e ninguém assiste os nossos vídeos. E eu achei as colocações desse outro nutricionista aí falando de terrorismo alimentar muito infelizes. E é por isso que jornalistas não podem falar sobre nutrição, outra coisa que a gente tem que discutir aqui, não é verdade? Terrorismo alimentar é um grande problema, mas também é um grande problema profissionais que não são da área ficarem discutindo nutrição. É verdade, ele trouxe um nutricionista, mas é uma pessoa e ele não discute nenhum estudo científico para defender sua fala ao longo do vídeo. Diferente do meu canal aqui, onde tudo que eu falo aqui tem evidências científicas sólidas por trás, e eu sempre deixo as referências na descrição dos meus vídeos. E se você tá gostando desse vídeo, gosta dos meus conteúdos, deixa um like, deixa seus comentários e se inscreve no meu canal para eu continuar crescendo e trazendo informação de qualidade para mais e mais pessoas. Mas claro, é muito importante sim a gente combater esse terrorismo alimentar, porque se a gente ficar aterrorizando as pessoas com informações sensacionalistas que não são factuais, a gente gera mais problemas do que soluções, porque basta um vídeo com informações erradas para perder toda a credibilidade. E na internet hoje é muito fácil as pessoas te cancelarem, não é mesmo? Então tem que ter muito cuidado, muito manejo, porque se te erra num ponto, as pessoas criticam mesmo e você acaba perdendo toda a sua credibilidade. E temos que fazer uma infinidade de vídeos toda semana para poder concorrer aí nesse meio maluco que é a internet hoje em dia. Mas de qualquer forma, ficar sensacionalizando informação, como eu disse, não é algo muito pertinente, não é algo aceitável. Eu mesmo tenho princípios fortes, vim da área acadêmica, inclusive tenho um mestrado em nutrição vegetariana. Para me tornar mestrado, eu tive que publicar um artigo científico. Aliás, eu tenho 3 estudos que eu já escrevi no passado, que foi a tese do meu curso de nutrição, da minha pós-graduação em fisiologia do exercício e do meu mestrado que eu acabei de citar para vocês. E o meu compromisso é com informação de verdade, com conteúdo científico, e por vezes eu não tenho tamanho cuidado, tamanha cautela para não demonizar um alimento. E eu entendo perfeitamente como que alguns vídeos que eu já produzi, principalmente os mais
antigos parecem muito com essa questão aí do terrorismo alimentar, quero destacar para vocês que essa nunca foi a minha intenção e eu sempre tento esclarecer da melhor forma possível. Mas como eu disse, os vídeos são muito curtos, a gente tem que pensar num roteiro de forma muito sistemática para conseguir reter a pessoa que está assistindo o vídeo. Inclusive você que está me assistindo aqui agora, eu tenho que preparar toda uma estrutura de vídeo para você valorizar o meu trabalho e continuar me assistindo até o final. E em cima de tudo isso, a gente ainda tem que pensar sobre essas questões como o terrorismo alimentar. Então a gente tem que falar sobre um grupo de alimentos, a gente tem que falar sobre os riscos, mas a gente não pode exagerar demais, é bem delicado, é bem difícil fazer isso. Principalmente em páginas que falam de novo sobre vegetarianismo e veganismo, dietas que por sua característica excluem todo um grupo de alimentos. E por vezes, na tentativa de convencer alguém a seguir esse estilo de vida, a gente vai demonstrar sim os riscos, principalmente da carne vermelha, mas também de ovos, leite. Eu tenho vídeos falando até dos riscos da carne branca e do peixe. Sim, peixe pode trazer riscos à nossa saúde. E avaliando o meu vídeo sobre peixe, por exemplo, eu olho e falo, poxa, ficou um pouquinho sensacionalista sim. Porque em geral o consumo de peixe parece ser muito saudável, pelo menos é isso que as evidências científicas mostram, mas eu trouxe outras evidências, principalmente mais recentes, mostrando a contaminação com microplásticos e metais pesados, fato que ainda não foi muito bem elucidado, mas que representa um risco a partir do consumo de peixe. E de novo, para trazer visualização, para que meu vídeo alcance mais pessoas, eu trouxe uma informação um pouquinho mais enfática. Não tem nada de errado com o vídeo também, eu tenho toda essa cautela aí de informar as pessoas, mas de novo, cada um interpreta de uma forma, então é bom ter cuidado e trazer vídeos como esse que eu tô fazendo aqui hoje, esclarecendo toda essa questão. E para você que tá me assistindo, que quer fugir aí dessa questão de terrorismo alimentar, eu tenho algumas dicas para você. Primeiro, é sempre bom olhar se o vídeo que essa pessoa tá apresentando tem alguma referência científica. Bons criadores de conteúdo na área da ciência e da nutrição vão trazer evidências sólidas para defender a sua fala, igual eu faço aqui. Geralmente eles deixam os estudos na descrição do vídeo, ou pelo menos se referem aos estudos ao longo do conteúdo. Se não tiver nenhum estudo sendo citado, você já pode ficar bem cético com a informação que você está recebendo. Outra coisa é avaliar o número de estudos e a qualidade dessas pesquisas que essa pessoa está se referenciando. Porque por vezes a pessoa se referencia em apenas um estudo, ou um estudo que não é muito bem conduzido, não é um estudo muito pertinente na área. É importante avaliar a ciência como um todo. Eu sei, é difícil para você que está assistindo aqui ter um discernimento sobre isso, mas geralmente estudos bons são grandes revisões, meta-análises que fazem uma revisão mais criteriosa do assunto em questão, ou um ensaio clínico randomizado, que é o padrão ouro para estudos científicos. São aqueles estudos controlados em laboratório com humanos que trazem respostas mais claras. E aí você já pode discernir isso de estudos com animais, principalmente estudos com ratos ou estudos in vitro que mostram apenas um mecanismo. Isso não é uma evidência muito robusta e você também pode ficar bem cético quando a pessoa se refere a tais estudos. Além disso, é bom olhar para a história dessa pessoa que está produzindo conteúdos. Então essa pessoa tem uma construção acadêmica, tem cursos nas costas igual eu tenho aqui, essa pessoa tem experiência na prática com vários pacientes, igual eu que já atendi mais de 120 pacientes até hoje, ou a pessoa nova que está trazendo informações aí meio que da cabeça dele, sem muito conhecimento científico, sem ter uma experiência acadêmica por trás. Isso é relevante para você entender e ter mais discernimento. E por fim, não basear a sua opinião em apenas um vídeo ou texto ou conteúdo que você vê na internet. Uma boa forma de se defender, de se proteger da desinformação é lendo vários textos, assistindo vários e vários vídeos. Talvez você fique mais confuso do que informado, mas pelo menos você vai ter uma visão mais ampla do assunto. E nunca leve apenas um vídeo como a verdade absoluta. E eu falo inclusive aqui pro meu canal, eu sou um ser humano, eu posso sim errar. Inclusive já errei em vídeos antigos. Se você olhar para os meus primeiros vídeos sobre o consumo de proteína, por exemplo, eu trago orientações que não são bem a verdade. Na época eu estava me baseando em estudos mais antigos, mas eu me atualizei mais e trouxe correções. Inclusive esse é um sinal muito bom se a pessoa está no caminho certo. Quando o cara corrige o próprio vídeo é porque ele está mais comprometido com a verdade do que com a sua credibilidade. Quer dizer, eu não tenho medo de ir lá e falar, gente, eu errei. Gente, eu fiz um vídeo que não ficou perfeito, mas eu venho aqui para corrigir. O meu compromisso é com a verdade, mesmo que isso represente aí uma certa menor credibilidade para minha imagem. E claro, vídeos que são
muito sensacionalistas, que aí sim é um clássico caso de terrorismo alimentar. Inclusive a gente tem o caso oposto, né? Gente que demoniza dietas à base de vegetais. E a gente tem tantas evidências tão robustas que hoje é um consenso científico que essas dietas à base de vegetais são as mais saudáveis. E eu não vou ser determinista ou ficar fazendo terrorismo alimentar. Você pode incluir um consumo moderado de alimentos de origem animal nessa dieta à base de vegetais. Por exemplo, o padrão mediterrâneo, que é provavelmente a dieta mais saudável que você pode seguir. É uma dieta que é assim, 80-90% à base de vegetais, muito parecida com uma dieta vegetariana, mas que inclui um consumo moderado aí de leite, ovos e principalmente peixes. Também um consumo bem modesto de carnes, evitando o consumo de carne vermelha. Uma dieta mais centrada em alimentos em sua origem natural. Essa é a dieta mediterrânea, que é muito saudável. Outro padrão é a dieta DASH, que é a dieta para combater a hipertensão, que vai na mesma linha, é basicamente uma dieta à base de vegetais. E também as dietas pesco-vegetarianas, que são dietas que incluem o consumo moderado aí de peixes. Dietas ovo-lacto-vegetarianas, que são dietas à base de vegetais, mas que incluem alimentos de origem animal como leite e ovos. E claro, as dietas veganas, que sim, estão entre as mais saudáveis que alguém pode seguir, mas que impõem algumas limitações. A gente precisa corrigir algumas questões, principalmente suplementar a vitamina B12. E aí podem ter opiniões divergentes que acabam confundindo muitos de vocês. Mas essa é a evidência científica como um todo, não há muita dúvida. No meio científico a gente não está discutindo essa questão. Às vezes aqui na internet você vê, por exemplo, um vídeo sobre dieta carnívora e outro sobre a dieta vegana. Isso dá a impressão errônea de que está havendo uma discussão ali. Quer dizer, as pessoas têm argumentos válidos para os dois lados, e na ciência a gente está discutindo isso. Isso não é verdade. No meio científico é muito claro, é um consenso científico que as dietas mais saudáveis são as dietas à base de vegetais. Inclusive, a gente não tem quase nenhum estudo com a dieta carnívora, que é um dos padrões alimentares mais nocivos à sua saúde. Eu tenho vídeos discutindo essa questão e vou deixar aqui para vocês. Enfim, meus amigos, a ideia desse vídeo era trazer uma discussão sobre esse tema que é muito pertinente, terrorismo alimentar. Acima de tudo, me posicionando aqui e esclarecendo para vocês que eu quero combater essa prática. E eu sempre tive e vou continuar tendo cuidado para trazer informação de verdade, mas sem sensacionalizar demais, sem gerar mais desinformação ainda. E conforme eu for evoluindo como produtor de conteúdo, provavelmente eu vou saber administrar isso cada vez melhor. E fazer as minhas considerações sobre esse vídeo aí do canal Elementar, que foi muito infeliz, e algumas colocações sobre nutrição. Colocações essas que não têm evidências científicas e que em alguns pontos estão bem erradas. Mas eu concordo que o terrorismo alimentar é um baita problema, até porque quando a gente sensacionaliza demais um conteúdo, a gente na verdade alimenta a desinformação. É isso que eu tinha para discutir com vocês nesse vídeo. Deixa aqui no comentário a sua opinião sobre esse tema e vejo você no próximo vídeo.